Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e se você me acompanha aqui há algum tempo, você sabe que ao longo do ano de 2024, nós tivemos uma verdadeira escalada nas taxas de juros praticadas em títulos do Tesouro Direto. Isso faz com que quem investiu em títulos do Tesouro, como os títulos prefixados e IPCA+, ao longo de 2024, observe hoje perdas de marcação a mercado caso você vá resgatar o seu investimento antes do vencimento. Isso porque se você for analisar junto comigo o histórico das taxas praticadas, por exemplo, no Tesouro IPCA 2035, você pode perceber que há praticamente um ano atrás, nós tínhamos esse mesmo título do Tesouro Direto pagando uma taxa de IPCA mais 5,33. Essa taxa foi subindo aos poucos ao longo de 2024 e agora, no finalzinho de 2024, praticamente em 2025, um título como esse, Tesouro IPCA 2035, está pagando uma taxa de IPCA mais 7,35%. Historicamente, taxas acima de IPCA mais 6% são taxas muito boas, que são vistas em raríssimos momentos da nossa economia. Então, desde que as taxas estavam ali em torno de IPCA mais 6%, muitas pessoas foram comprando títulos, inclusive eu também fui comprando títulos, até porque IPCA mais 6% é a meta de retorno dos principais fundos de investimento de previdência que a gente tem no país. E todo mundo que foi comprando a partir do momento em que as taxas bateram IPCA mais 6%, hoje estão o quê? Com perdas de marcação ao mercado se forem resgatar antes do vencimento. Isso porque quando a gente compra títulos do Tesouro Direto, como os títulos prefixados e IPCA+, que são títulos que sofrem a marcação ao mercado, você só terá a rentabilidade anual contratada, aquela taxa ali fixa, que foi informada para você no momento em que você fez o seu investimento, se e somente se você levar a sua aplicação até o respectivo vencimento. Caso você resgate antes do vencimento, e para o mercado financeiro a gente tem uma taxa sendo praticada superior à taxa que você contratou do seu título, você vai ter o quê? Uma perda, um desconto, uma desvalorização do seu título em um resgate antecipado, de forma que hoje, com a escalada das taxas e com a retomada de taxas que não eram vistas desde 2016, todo mundo que investiu entre 2016 e 2024 num resgate antecipado, que está tendo perdas de marcação a mercado num título como esse. Mas quais será que são as perspectivas futuras que a gente pode ver pela frente? Será que ainda há chances em títulos mais longos, como os títulos IPCA 2029, 2035 e até mesmo o título IPCA 2045, da gente conseguir resgatar antes do vencimento sem os prejuízos de marcação a mercado ou até mesmo com ganhos de marcação a mercado? É exatamente sobre isso que eu vim falar aqui hoje com você. E para tanto, nós vamos utilizar o quê? O histórico. Nós vamos fazer um exercício de análise do que aconteceu no passado, porque a gente vem vivendo momentos muito semelhantes aos que ocorreram em 2016 e a gente pode, então, com isso, inferir que, caso no futuro a gente veja uma nova repetição da história ao longo dos próximos anos, a gente pode, então, ter um prognóstico futuro muito positivo de ganhos de marcação a mercado em títulos do Tesouro Direto. Olha só, eu vou colocar aqui na tela para você o histórico dos últimos 14 anos das taxas praticadas nos títulos do Tesouro IPCA mais 2035. E eu quero que você analise essas taxas fazendo um paralelo com os presidentes que governaram o país ao longo desse tempo. Se a gente for pegar aproximadamente ali entre 2013 e 2016, e detalhe, em 2016 a gente teve um pico de taxas do Tesouro Direto. Entre 2014 e 2016, nós estávamos sob a presidência da ex-presidente Dilma, conforme essa linha do tempo que eu vou colocar aqui para você. Perceba que no final de 2016 houve a conclusão do processo de impeachment e quem assumiu o governo foi o presidente Michel Temer, que fez uma série de reformas, de mudanças na condução da política fiscal pela ex-presidente Dilma. Para quem não lembra, em 2016 a gente vivia um momento muito parecido com o que a gente vive hoje. A gente tinha gastos governamentais desordenados, um forte crescimento da dívida pública, o que afugentava o capital estrangeiro. E foi exatamente por causa disso que em 2016 a gente chegou a ter uma taxa de IPCA mais 7,8% no Tesouro IPCA 2035. E é óbvio que nessa época, em 2016, então muita gente sofreu como hoje, vendo que perdas de marcação a mercado em resgates antes do vencimento de seus títulos do Tesouro Direto que sofrem a marcação a mercado. Contudo, pós-impeachment e a vinda do presidente Michel Temer,
a gente teve a aprovação de reformas muito importantes na nossa economia e principalmente a aprovação do teto de gastos. Para quem não lembra, o teto de gastos foi uma emenda constitucional aprovada na época do governo do presidente Michel Temer, que impunha um limite absoluto sobre os gastos públicos e, consequentemente, sobre o ritmo de crescimento da dívida pública. Com isso, pessoal, a gente teve uma taxa de títulos do Tesouro Direto, aqui utilizando como exemplo o Tesouro IPCA 2035, que caiu de 7,8% para 3%, até mesmo 2,87% nesse mesmo título, entre 2016 e 2019, ou seja, praticamente 3 anos. E o que eu quero mostrar para vocês é que agora, em 2024, praticamente em 2025, nós temos um título como esse pagando taxas extremamente semelhantes. Hoje a gente está com o Tesouro IPCA ali, 2035, gravitando em torno de 7,2, só 7,3, até mesmo 7,4. E se a gente tiver, em 2026, nós teremos eleições presidenciais. Se nós tivermos uma troca de governo por um governo menos compromissado com o controle de gastos, como o atual governo do presidente Lula, que foi o que provocou uma escalada pouco a pouco das taxas do Tesouro Direto, nos moldes muito parecidos do que a gente viu em 2016, se a gente tiver uma nova sucessão governamental com novas eleições em 2026, e a gente vê a retomada de controle fiscal, de compromisso com as contas públicas pelo próximo governo que pode assumir aí o comando do Palácio do Planalto, a gente pode ter o quê? Um excelente momento de se investir em títulos do Tesouro Direto, com chances de ganhos de marcação a mercado. E, inclusive, se você investiu em épocas anteriores, com taxas ali em torno de IPCA mais 6%, eu quero te mostrar que mesmo que você tenha taxas inferiores às atuais, você ainda tem ganhos de marcação a mercado se você tiver paciência de carregar os seus títulos por pelo menos ali 2 a 3 anos. E olha só, para a gente simular esses ganhos, esse comportamento de marcação a mercado, eu vou utilizar a calculadora do Tesouro Direto, que é uma ferramenta que fica aqui dentro do site do Tesouro Nacional, uma ferramenta gratuita e excelente para você calcular os impactos futuros da marcação a mercado em resgates antes do vencimento. E para isso, pessoal, olha só, então eu coloquei aqui, eu inseri parâmetros dentro da calculadora do Tesouro Direto. Para você encontrar essa calculadora, basta você vir aqui na parte de títulos, calculadora do Tesouro Direto, dentro do próprio site do Tesouro. E aqui eu escolhi o tipo de título em que eu quero fazer uma simulação, que no caso é o Tesouro IPCA 2035. Eu fiz uma simulação aqui com valor investido de R$10.000, a data do investimento, o momento em que eu estou gravando essa aula para você, a taxa de retorno desse investimento que está sendo oferecida no mercado, nesse atual momento, finalzinho de 2024, que está em 7,33%, eu fiz uma simulação aqui, uma projeção de inflação para o período de 6%, que está dentro dos parâmetros médios de inflação acumulada anualmente ao longo dos últimos 10 anos de plano real. E fiz aqui uma simulação de resgate antecipado para daqui a 3 anos, em 27/12/2027. E eu nem simulei, pessoal, uma taxa de rentabilidade nessa época, em 2027, de 3% ali, aproximadamente, que foi o que a gente viu na época do ex-presidente Michel Temer. Eu coloquei aqui uma taxa um pouquinho superior de 4%, para a gente ser o quê? Conservador nas nossas projeções, e basta a gente vir aqui em calcular que a gente consegue ver o quanto a gente pode ter de retorno caso esse cenário futuro ele venha se concretizar. Lembrando que, levando o seu investimento até o vencimento, você tem garantia de receber a taxa anual de retorno contratada, que nesse título hoje é de IPCA, ou seja, inflação mais 7,33%, o que é uma taxa incrível. Em 10 anos você consegue praticamente ter a reposição inflacionária do período e dobrar o seu capital, com uma taxa de juros compostos de 7,33%. Mas se você ainda quiser ter a opção, a faculdade de resgatar antes do vencimento, se a gente tiver a assunção de um novo governo nas eleições presidenciais de 2026, mais compromissado com as contas públicas e que faça de fato uma reforma de controle de gastos, e a gente conseguir chegar a uma taxa como essa que foi registrada 3 anos depois, pós-impeachment da ex-presidente Dilma, a gente consegue, pessoal, numa simulação como essa, ter um retorno líquido para o período de 19,84% ao ano, que é o retorno, então, que a gente pode ter graças aos ganhos de marcação ao mercado, comprar títulos do Tesouro Direto com taxas altas e esperar essas taxas caírem para o mercado, a gente ter condições governamentais e macroeconômicas para essa queda, e com isso conseguir uma rentabilidade anual em aproximadamente 3 anos incrível como essa. E com a garantia, pessoal, que se tudo isso que a gente está conjecturando por aqui não se concretizar de fato,
né, a gente tem a garantia o quê? De receber a taxa anual de retorno contratada levando até o vencimento. Mas é claro, para isso você vai precisar então o quê? De ter mais paciência para levar até o vencimento. E é claro, então, se programar para isso, né, a partir dos investimentos que você está fazendo hoje. Mas o que eu quero te mostrar é que taxas como essas são taxas o quê? Incríveis, excelentes. Seja para você levar até o vencimento, seja para a gente tentar buscar um ganho de marcação a mercado no futuro, caso a gente consiga ver uma troca de governo ao longo da próxima eleição presidencial. Então, o que eu quero mostrar para você, inclusive quem está me acompanhando aí, que me acompanha há mais tempo e que está com perdas de marcação a mercado, é que essas perdas elas podem no futuro, né, se voltar e virarem o que ganhos, caso as taxas elas caiam no futuro não tão distante. Vou colocar aqui um outro parâmetro. Imaginemos que a gente conseguiu investir nesse mesmo título com taxa de IPCA mais 6%. Né? Se a gente clicar aqui em calcular, perceba que a gente consegue para o período ainda uma rentabilidade anual excelente para a renda fixa, que é uma taxa de 15,22%. Quem hoje tem títulos, né, com taxa de alocação de investimento de IPCA mais 6%, está tendo perdas severas de marcação a mercado. Inclusive, eu sou uma dessas pessoas. Mas o que a gente tem que ver é que IPCA mais 6%, ou taxas semelhantes a essas, são historicamente taxas muito boas. E se a gente tiver, então, um resultado de eleições futuras, né, de um governo que possa vir a fazer diferente do atual, a gente, sem sombra de dúvidas, consegue ter ganhos excelentes de marcação a mercado. Então, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, né? Se você está tendo perdas de marcação a mercado, né, investiu em títulos do Tesouro Direto com taxas inferiores ao que a gente está vendo agora no finalzinho de 2024, não perca a sua paciência, não fique desestimulado por causa dos prejuízos que você está tendo. Por quê? Primeiro, a sua rentabilidade teórica, caso você leve até o vencimento, se você fez aportes ao longo de 2024, é uma taxa historicamente ainda assim excelente. E se a gente vê se repetindo ao longo dos próximos anos, a mesma novela que a gente viu entre 2016 e 2029, o que a gente tem é que nós podemos ter excelentes ganhos de marcação a mercado no futuro. E eu gravei esse vídeo justamente para te mostrar essa oportunidade. Inclusive, queria te fazer um convite para uma outra oportunidade, que é participar do meu grupo de conteúdos no WhatsApp, o Conteúdos da Sofia Abreu. Esse grupo, que é um grupo gratuito, é um canal de comunicação que eu posso ter com você, além daqui do YouTube, por onde eu mando análise de mercado, dicas de investimento e convites para as minhas transmissões ao vivo, nas quais eu tiro dúvidas, faço análises de mercado e mostro, né, o que de fato eu estou fazendo com a minha carteira de investimentos. Se você então quiser ter um ponto de contato adicional comigo, né, entre no grupo de conteúdos da Sofia Abreu, grupo esse de acesso gratuito, pelo link que vai ficar aqui logo abaixo desse vídeo, aqui na descrição, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele sirva para você que ainda não fez investimentos em Tesouro Direto, aproveitando as excelentes taxas históricas que a gente tem, e que esse vídeo também sirva para quem já tem títulos do Tesouro Direto e está registrando o quê? Perdas de marcação no mercado, né? Perdas que podem se reverberar por algum tempo, né? Por alguns meses, alguns anos, mas que se você tiver paciência, né, podem inclusive se transformar em ganhos de marcação a mercado no futuro. E era esse o recado que eu tinha a dar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje e até a próxima.